Gente, eu tô gravando esse vídeo no dia eu tava pegando meus livros 18 de julho pra falar das leituras de junho. Eu sei que tá um pouco tarde, mas ainda tá valendo, eu acho, né? Eu li muita coisa em junho. Eu não sei o que aconteceu, porque foi um mês de finalização de matérias escolares. Matérias da graduação, no caso, né? Então, foi um mês que teve muito trabalho, foi um mês que teve muitas provas, mas eu li muito, milagrosamente. Eu li 11 livros e pra mim, gente, que tem dislexia, ler 11 livros, não sei, nem sei expressar o que é. Mas vamos lá para os livros que eu li. Eu tenho um diário de leitura, né? Se vocês quiserem um dia, eu quase copiei o diário de leitura da Tati Feltrin, do Tiny Little Things. Mas, se vocês quiserem algum dia um tour pelo meu diário de leitura, eu faço. É só deixar aqui nos comentários. Daí eu faço um mini tour. E até junho, eu li 41 livros esse ano, o que é muita coisa. Acho que eu nunca na minha vida li tanto. Só quando eu era muito criança, né, que eu não fazia nada, e daí eu só lia, e aí eu conseguia ler muito. Mas hoje eu trabalho, faço 2 faculdades. Então, assim, 41 livros é muita coisa, até junho. E a maioria dos livros que eu li em junho foram e-book, então eu não tenho todos aqui pra mostrar, mas vou contar um pouquinho deles pra vocês, vou deixar as resenhas que já tiverem nos cards e tudo mais, né, na descrição, porque eu acho que não vai caber tudo nos cards, pra vocês irem lá assistir também. O primeiro livro que eu terminei de ler... eu li muito livro em junho também, porque eu comecei muito livro em maio, e daí eu finalizei esses livros em junho, então eu não comecei e terminei todos esses livros em junho. Pra mim isso seria impossível, assim. Mas o primeiro livro que eu li em junho, eu tenho ele físico, mas eu não tenho aqui porque eu emprestei pra minha irmã, mas foi O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris. Esse livro, eu acho que muita gente já conhece essa história, né, que é a história do Hannibal. Mas esse livro não é sobre o Hannibal. Na verdade, eu descobri que era uma trilogia depois que eu já tinha lido o livro. Mas esse livro, ele fala sobre um serial killer que mata principalmente mulheres, e ele esfola essas mulheres, tira a pele dessas mulheres, né, por um motivo que vocês, lendo o livro, vocês vão descobrir. E ele fala sobre também a vida da Clarice, que é uma menina que é formada em criminologia e psicologia, se eu não me engano, e ela tá no treinamento para fazer parte do FBI. E ela é chamada para entrevistar o Dr. Lecter, que tá totalmente ligado a esse serial killer que sequestra mulheres. O nome que o FBI dá à investigação é Buffalo Bill. Eu não vou falar muito porque eu fiz resenha, vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Mas assim, é um livro espetacular, e eu descobri que esse livro, ele mudou todo o rumo do romance policial. Então assim, eu recomendo todo mundo que leia esse livro, porque ele é realmente espetacular, assim. O próximo livro que eu li foi um livro que me mudou demais, assim. Eu acho que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. O livro, ele chama As Vinhas da Ira, que eu fiz resenha. É uma resenha que eu gostei muito de ter feito, porque eu relacionei muitas coisas. Eu vou deixar também nos cards para vocês verem. E é um livro que fala sobre uma família que vai sair da que vai para a Califórnia, na verdade, à procura de emprego. E acontece que isso aconteceu depois da crise de 1929, e num cenário de Dust Bowl, que é quando você utiliza muito da natureza e acaba acontecendo que elas se esgotam. Então acaba acontecendo secas, acaba acontecendo tempestades de areia e você não consegue colher mais nada. No caso, na época, no cenário, no país que se passa, era o algodão. Eles tinham esgotado a terra com o algodão. E daí o que acontece é que eles vão sair à procura de emprego, né, procura de um trabalho na Califórnia, porque eles recebem um panfleto amarelo que diz que tem muito trabalho na Califórnia. Só que o que acontece é que todo mundo tá saindo em busca de emprego pra Califórnia. Então tem
muita gente e pouco emprego. Então essas pessoas passam por situações horríveis e o livro vai retratar muito bem. Esse autor, ele já ganhou o Nobel. Eu amei esse livro, ele mudou minha vida, assim, foi um dos melhores finais de livros que eu já vi na minha vida. É um clássico, eu acho que é um livro necessário, porque te faz ter mais empatia, te faz olhar mais para realidades que não estão perto, não estão próximas de você, né? Que é essa realidade de trabalho no campo, de falta de trabalho. E até hoje isso acontece. Eu falo um pouquinho mais no vídeo que eu fiz a resenha, vou deixar aqui nos cards. Eu falo de uma experiência que não eu tive, mas uma pessoa me contou, uma pessoa que eu conhecia me contou da experiência dela em um trabalho, que foi tipo quase escravidão mesmo. E é muito bom para abrir os olhos, porque isso acontece até hoje. Então, assim, recomendo demais esse livro, muito mesmo, leiam, porque é um livro necessário, assim. O próximo livro que eu li, eu também não tenho aqui, eu li em e-book, eu vou deixar também a imagem aparecendo aqui dos lados pra vocês. Foi um livro da Sophie Kinsella que chama Minha Vida Não Tão Perfeita. E assim, não é o gênero de livro que eu leio, eu não gosto desse gênero de livro, mas eu li porque eu tava muito estressada e eu precisava de algo pra relaxar. Só que o que aconteceu é que não aconteceu o relaxamento que eu esperava. Eu não gostei muito do livro, acho que eu dei 2 estrelas para esse livro. É um livro de leitura fácil, fluida, mas eu achei um livro muito previsível, um livro muito... Você sabe o que vai acontecer porque acontece em todos os tipos desse livro, entendeu? Então não gostei muito da leitura, mas o livro basicamente conta a vida de uma menina, que eu vou deixar aparecendo o nome aqui na frente, que ela tinha um emprego numa empresa, que ela gostava muito, ela acaba se apaixonando pelo chefe dela e não é isso que faz ela ser demitida do emprego, mas em um certo momento ela é demitida e depois a história vai acontecendo, ela vai trabalhar pro pai dela e depois tem todos aqueles reencontros, né, e tudo mais. E eu achei uma história muito fraca, um enredo muito fraco. Mas é um livro para divertir, é um livro tipo Sessão da Tarde, então ele cumpre o propósito dele, só que não funcionou para mim. Não leria de novo. O próximo livro que eu li, que eu tô tentando ler todos esses livros até o fim do ano, é o Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu não sei se eu já falei em algum outro vídeo, mas a primeira vez que eu li esse livro foi quando eu tinha aí os meus 11 anos. Eu lembro de ter gostado demais dos livros, né? E agora eu tô relendo porque a gente tá numa pandemia e eu preciso de uma leitura que eu sei que eu vou gostar e uma leitura leve. Então Harry Potter é perfeito, assim, porque eu sei que eu vou gostar. É uma leitura leve, é uma leitura gostosa. E eu amo esse mundo, mesmo a autora sendo a autora que é, fazendo as coisas que ela faz. Não é meu lugar de fala, porque eu não sou uma pessoa trans, mas é todo aquele debate de separar o autor da história. Mas eu acho que pra mim, se fosse algum dos personagens do livro, tipo, algum dos atores dos filmes, tipo Harry Potter, ou a Hermione, ou o Rony, que fizesse essas coisas, né? Eu acho que afetaria mais o meu gostar ou não pela história. Eu continuo gostando da história, mas não concordo com o que a autora fez, né? Mas assim, é uma leitura muito deliciosa pra quarentena. Eu recomendo pra todo mundo que tá estressado nessa quarentena ler um livro de fantasia, que é um livro que você já sabe o final, mas sempre te surpreende. Não vou contar a história de Harry Potter aqui, porque eu acho que seria batido, né? Todo mundo conta. Mas tô amando reler essa série. O próximo livro que eu li foi o Hobbit. Então, o que acontece? Eu li esse livro muito novinha. Eu comecei a ler esse livro muito novinha e eu tinha odiado. E daí eu tentei ir pro Senhor dos Anéis. Eu também tentei ler e odiei também. Então eu não terminei de ler nada e eu tenho a série inteira. Tenho o Hobbit, os 3 livros do Senhor dos Anéis e tenho o Silmarillion. Não sei como falar isso, mas eu tenho esse também. E o que acontece? Eu fui ler dessa vez e eu adorei, assim. Pra quem não sabe, o Hobbit, ele conta a história do Bilbo Bolseiro, que era um hobbit comum que vivia numa
caverninha, numa toca, né, comum, como todos os outros hobbits. E um dia ele começa a receber visita de anões. Antes disso, ele recebe a visita do Gandalf, que é o mago, né? E depois ele começa a receber visitas de anões e ele sai para uma aventura e encontra o famigerado anel, né, gente? Que todo mundo conhece esse anel. E depois, enfim, eu não vou contar mais porque seria spoiler. Eu vou fazer um livro quando eu terminar de ler todos, porque eu terminei de ler o Hobbit. Eu terminei exatamente no dia 10 de junho de 2020 e agora eu tô lendo O Senhor dos Anéis e eu tô bem no finalzinho. Ele tem o que? 400 páginas e eu tô na página 290, então eu tô bem no finalzinho do Senhor dos Anéis e eu quero fazer um vídeo só quando eu terminar toda a série. Daí eu vou falar um pouco sobre, mas eu acho que é uma história também bem conhecida. Eu vou falar mais sobre minha experiência de leitura com O Senhor dos Anéis e tudo mais, mas agora deu certo, então eu acho que a época da vida que eu tava antes, quando eu tentei ler esse livro, eu não tava numa época para esse livro, então foi ótimo eu pegar de novo pra ler, porque deu certo, eu tô gostando. Não tô amando, mas eu tô gostando e eu quero continuar lendo a história, a série inteira, né? Depois, eu li um livro que, gente, me tocou demais, assim, que foi O Peso do Pássaro Morto. Eu li esse livro porque ele teve um hype imenso e a Amanda, minha amiga, me indicou, eu acho que eu falei isso na tag dos 50%, e eu chorei horrores, assim. O livro, ele conta a trajetória de vida de uma mulher. É muito realista, sabe, o livro. São coisas que realmente acontecem com a vida das pessoas, que é basicamente tudo dá errado. E o livro, ele é escrito de uma forma diferente, ele é escrito de uma forma tipo poemas, e ele consegue atingir você na ferida. Quando eu chorei pelo livro, eu não chorei pela história do livro. Eu chorei por coisas que eu lembrava que aconteceu na minha vida enquanto eu li o livro. Então, assim, ele conseguiu me tocar muito. E foi muito triste pra mim, mas foi uma história muito boa de se ler, porque eu acho que faz parte também você ter esses pontapés, às vezes, né? Esses tapas na cara que esses livros impactantes dão. E assim, gente, é um livro de pouquíssimas páginas. Acho que tem 100 e poucas, só que ele é escrito de forma de poema. Então, não é aquela página inteira com linhas enormes e tudo mais. É muito fácil de ler. Os capítulos são as idades dessa mulher. E, nossa, é muito impactante, gente. Só leiam. E eu li, acho que em um dia, então é tranquilinho. Eu tenho dislexia, eu li em um dia, então acho que é tranquilinho de ler, até porque você começa a ler e você pensa, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E você vai querer ler, e você sabe que é rápido de ler, então você vai terminar em um dia mesmo. Leiam, e é de uma autora brasileira, é da Aline Bey, então acho que é muito legal você ler autores contemporâneos brasileiros também, até porque a gente mora no Brasil, não é mesmo? O próximo livro, gente, eu acho que entra nos melhores, assim como As Vinhas da Ira. Ele entra nos melhores livros do ano, porque, gente, que leitura. Foi As Intermitências da Morte, do José Saramago. Esse livro, ele começa no dia 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro não tem nenhuma morte registrada em uma determinada localidade. A morte as mortes acabam, e daí as pessoas comemoram e tudo mais, só que o Saramago, ele é muito pragmático nesse sentido, porque ele mostra os problemas da morte ter acabado, então os problemas que o governo tem, os problemas que a igreja tem, N problemas, os problemas que hospitais têm, porque a morte não acaba milagrosamente do sentido de as pessoas começam a melhorar das doenças que elas têm. Elas continuam doentes, elas continuam definhando, mas elas não chegam a morrer. Então os hospitais ficam super lotados, né? Porque imagina, todo mundo que tava lá nas UTIs, nos quartos, tava internado, quase morrendo, não morre, e sempre tá chegando pacientes novos, como acontece na vida real, né? E daí um dia a própria morte manda uma carta para alguém importante do governo, falando que no dia seguinte todo mundo que era para ter morrido vai morrer. E daí acontece muitas mortes. E daí tem todos os
problemas também de acontecer muitas mortes, né? Mercado funerário e tudo mais. E eu fiz um vídeo sobre isso também, então não vou falar muito, mas assim, é um livro muito cômico, é um livro muito realista. O Saramago, ele escreve de uma forma que é o que aconteceria com o mundo mesmo. E assim, gente, é difícil de ler, não é fácil de ler. O próximo livro que eu li foi um livro muito fofinho, muito bonitinho e que me fez me identificar muito com a personagem, que foi o Passarinha. Passarinha é um livro que conta a vida da Kathleen, que é uma menininha que tem síndrome de Asperger, e conta a vida dela na escola, conta a vida dela na família, e ele é narrado em primeira pessoa, então quem narra o livro é a própria Kathleen. Então você entra realmente no pensamento dela, você sabe o que ela tá pensando, por que ela tá agindo daquela forma, e assim, é um livro que te faz entender melhor as pessoas que têm alguma condição mental diferente. Eu acho isso muito importante. E não só quem tem síndrome de Asperger. Ele extrapola essa doença, né? Ele extrapola no sentido de ele faz você ter mais empatia por todas as pessoas que têm alguma condição mental um pouquinho diferente. É um livro também super rapidinho de ler. Eu li no Kindle. Eu levei 2 dias, mas eu tava lendo vários outros livros juntos. E os capítulos são curtinhos. Tinha capítulo que durou menos de 1 minuto pra eu terminar o capítulo, sabe? E assim, eu acho um livro super necessário de ler. É um ótimo livro, é um livro fofinho. Você vai se apaixonar pela personagem principal, porque ela é uma menininha de 11 anos, linda, fofinha, que tenta o seu melhor pra conseguir vencer essa síndrome de Asperger. Eu fiz uma resenha desse livro no canal também, vou deixar nos cards aqui, enfim. Vai lá assistir, porque eu falo também um pouquinho de porque eu me identifiquei tanto com esse livro. E assim, eu amei, de verdade. Leiam Passarinha. Tá no Kindle Unlimited também. Na verdade, esse tá no Kindle Unlimited. O Peso do Pássaro Morto tá no Kindle Unlimited. As Vinhas da Ira tá no Kindle Unlimited. Minha Vida Não Tão Perfeita também tá no Kindle Unlimited. E Harry Potter e a Câmara Secreta também tá no Kindle Unlimited. E o próximo livro também está no Kindle Unlimited, que é O Urso e o Rouxinol. Eu li esse livro porque minha amiga Amanda, ela me convidou para participar daquele Pandle, que é uma leitura coletiva que a Pamela faz. Não tem custo nenhum, né? E são sempre livros que estão no Kindle Unlimited. E O Urso e o Rouxinol, eu já queria ler. E eu pensei que ia ser um livro mais infantil. Só que não, eu me surpreendi demais assim com o livro, porque é um livro que retrata a sociedade russa antiga, né, da época, e retrata a vida principalmente da Vásia, que é uma menininha que nasceu e o nascimento dela fez com que a mãe dela morresse, e ela tinha alguns poderes especiais de ver criaturas que as outras pessoas não viam. E daí o que acontece? Chega um padre. Essas criaturas é totalmente contra a religião cristã, né? E no meio do livro aí o pai dela casa com uma mulher que é totalmente cristã, e o pessoal dessa vila dava oferenda para essas criaturas que mantinham a riqueza do lugar, mantinham a colheita dando comida, mantinham os animais saudáveis, mantinham peixe no lago, enfim, essas coisinhas. E daí chega um padre um certo momento e eles param de dar oferendas para essas criaturas e começa a dar tudo errado na vila, porque essas criaturas param de fazer o que faziam antes. Então não tem mais colheita, as pessoas começam a morrer, não tem mais alimento, enfim. E daí vai contar a história da Vásia tentando reverter essa situação. E é super legal porque retrata a sociedade muito antiga e a mulher era muito subjugada. E o personagem mais forte dessa história é a Vásia, que é a mulher, né? Então eu achei muito legal a história. Ele faz parte também, se eu não me engano, de uma trilogia. Só que eu não vou continuar porque não me encantou tanto assim. Mas eu achei legal pra você passar o tempo, conhecer outras culturas também, porque você conhece. É até meio difícil no começo, porque fala muito de costumes locais da Rússia e a gente não tem conhecimento disso, né? A maioria das pessoas do Brasil não tem conhecimento disso. Então eu tive que fazer umas pesquisinhas no começo
peso, mas eu achei super legal, assim. E tá no Kindle Unlimited, então aproveitem. E o último livro que eu li, o último, prometo, foi o Cama de Gato do Kurt Vonnegut. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, eu acho que já vai ter saído quando sair esse daqui. Então vou deixar nos cards ou na descrição, depende se couber, se não couber. E, gente, que livro impressionante. Eu tinha lido Matadouro 5, do Kurt Vonnegut, e eu me apaixonei, e daí eu comprei esse livro sem saber nada sobre ele, só comprei porque era do Kurt Vonnegut. E esse livro, ele conta a história do Jonah, que queria escrever um livro sobre o que as pessoas estavam fazendo quando a bomba estourou em Hiroshima. A bomba atômica estourou em Hiroshima. Então, conta toda essa jornada dessa pesquisa dele. Só que assim, gente, esse escritor é muito malucão. Então, ele até inventa uma religião para escrever esse livro. Ele inventa tudo, as orações, os dogmas, tudo, assim. E enquanto eu tava lendo esse livro, eu ficava pensando como o autor consegue ter uma criatividade tão imensa assim. Eu falo também um pouco sobre a vida do autor no vídeo, então vai lá assistir, porque a vida dele é impressionante e mudou o modo de escrita dele. Ele tem esse jeitão muito louco de escrever. E conheçam, gente, conheçam o Kurt Vonnegut, vale muito a pena. É ficção científica, então pra quem gosta de ficção científica, então é obrigatório conhecer esse autor. Esses foram os livros que eu li em junho, né? Foram muitos, mas vocês podem perceber que foram leituras rápidas. Por exemplo, Os Silêncios Inocentes e As Vinhas da Ira, eu tinha começado a ler em maio. Então foi só tipo o término mesmo. Até porque eu terminei Os Silêncios dos Inocentes no dia 1 de junho. Então realmente eu comecei em meio de maio, assim. E os livros, os outros, alguns, né, são leituras muito rápidas, como Harry Potter, pra mim é uma leitura bem rápida. Minha Vida Não Tão Perfeita foi uma leitura muito rápida. O Peso do Pássaro Morto foi em um dia, Passarinha também foi em um dia. Então foi por isso que eu li tantos livros esse mês. Se não, com certeza não teria conseguido ler tantos. Eu vou falar agora os livros que eu estou lendo, também não são muitos. E eu tô lendo bem devagar, na verdade, então julho vai ter uma listinha bem pequena de livros que eu li. Eu tô lendo esse livro aqui, que é uma biografia. Não é uma biografia, ele conta a história de um cara que morava na África, né, e conheceu Mandela. E ele conta toda a história do apartheid. Ele foi um soldado na época que cuidava das prisões, e ele conta toda a lavagem cerebral que era feita, porque falavam que os negros queriam tomar o lugar dos brancos, que os brancos trouxeram a civilização para os negros, então eles deveriam ser gratos, e eles não eram gratos. Enfim, é um livro que eu já chorei. Não tem esse livro no Brasil, eu acho, porque esse livro eu ganhei do meu tio, e ele trouxe da África, porque ele trabalhava na África. É até de uma editora da África, chama Texto Editores, e eu li já uma vez esse livro, só que eu li muito novinha, e eu decidi reler, né? E assim, gente, eu tô achando incrível, porque conta a mudança dele com o tempo. Quando ele era pequeno, ele não tinha nenhum problema com os negros. Aí ele cresceu, aí ele começou a ver o apartheid, começou a participar de toda essa lavagem cerebral que faziam neles. Então ele começou a odiar os negros, e agora eu tô na parte que ele tá mudando de novo. Eu não sei se eu acabo esse mês, provavelmente não, porque é uma leitura densa. E também é um português de Moçambique, então é um português diferente, e eu fico um pouco confusa às vezes, então demora um pouquinho mais pra ler. Mas depois que eu terminar de ler, vai ter muito uma resenha sobre isso, porque é um tema muito importante, né? O apartheid e tudo mais. Eu tô lendo também agora em e-book. Eu tô lendo A Dança da Morte, do Stephen King. É um calhamação, tem aí suas 1.300 páginas, se eu não me engano. Então eu tô em 49% do livro. Não sei se eu termino esse mês também, provavelmente não. Então eu tô lendo bem devagarzinho também, porque pra não ficar muito pesado, sabe? Ele conta a história de uma gripe que dizimou a sociedade, assim. E era uma gripe letal que matava tipo 99% das pessoas, e algumas pessoas eram imunes. E daí ele conta essa história
dessas pessoas imunes. E também tem muito essa divisão do bem e do mal e tudo mais, né? Também vou fazer uma resenha pra ele, porque é um calhamaço e ele merece. Mas isso quando eu terminar, e eu provavelmente só vou terminar em setembro. Então tô bem tranquila com relação a essa resenha. São esses livros que eu li, são esses os livros que eu estou lendo. E quais livros vocês estão lendo? Eu quero muito saber, eu adoro saber, porque muitas vezes eu pego indicação com os livros que vocês estão lendo. Então deixa aqui nos comentários. Vamos conversar, gente. Eu criei esse canal para conversar sobre literatura, então vamos conversar. Eu vou responder todos os comentários e vocês respondem de novo e daí a gente cria uma conversa maravilhosa. É isso que tinha pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.